são duas questões que preocupam bastante assim, as pessoas. A primeira tem relação com a disputa eleitoral, né, que foi adiada em Macapá, primeiro turno 6 de dezembro, segundo turno no dia 20, e muitos críticos apontando que esse adiamento favoreceu justamente o Josiel Alcolumbre, né, que é o irmão do presidente do Senado, como você citou, o Davi Alcolumbre, que disputa a prefeitura de Macapá. O senhor acredita que favoreceu mesmo? E o segundo ponto é se o senhor acredita que a empresa que controla, né, a subestação pode perder aquela concessão ou não. Então, são esses dois pontos. Olha, eu vou inverter, vou tentar responder rápido essa segunda pergunta, que ela é mais rápida de responder. Eu acho que ela vai perder a concessão. Ela precisa perder a concessão, e isso se tornou algo importante além do Amapá. Por quê? Porque para o Amapá, para o presidente do Senado, ele precisa mostrar alguma ação mais drástica em relação a isso, porque e como ele é aliado do presidente Bolsonaro, ele não pode apontar o dedo e mostrar as falhas do governo federal. Ele não pode fazer isso. Então ele tem que ficar elogiando, enganando as pessoas, dizendo que não, que graças ao governo federal, não, graças ao governo federal nós ficamos no apagão. Então não foi favor nenhum que ele fez até agora e fez pouco até agora. Então esse é um ponto. A saída para ele, como presidente do Senado, é fazer toda a ira possível que o povo do Amapá está sentindo ser sentida pela empresa privada, que, aliás, já tinha sido recomendada a cassação da concessão da Isolux. Então, isso não é nem uma novidade, seria executar aquilo que já foi determinado, criar um plano de contingência. Quem vai assumir a gestão dessa linha? Isso o governo federal, o Ministério, a ANEEL, todo mundo tem que definir. Então, esse é um ponto, eu acho que isso vai acontecer, nós vamos lutar para acontecer, então isso vai unir todas as frentes aqui do Amapá, e eu imagino que até para tentar resgatar alguma credibilidade de algum processo de privatização futura, a empresa privada vai ter que ser punida. Então, eu acho que todas as forças vão convergir nessa direção. Agora, a questão da eleição, evidentemente, quem foi beneficiado foi o José Alcolumbre. Porque, veja bem, há um mês atrás, nosso candidato do PSB, que é o senador João Capiberibe, pediu adiamento das eleições por causa da Covid. Depois, o candidato do Cidadania pediu, o candidato do PSOL pediu, o candidato do PT pediu. Aí o TRE soltou uma nota, no meio do apagão, nós não estávamos nem em racionamento, nós estávamos no mais completo escuro. Soltou uma nota afirmando o seguinte, que o governo federal e o governo do Estado tinham garantido as condições de infraestrutura para a realização das eleições no dia 15 de novembro. Foi, assim, uma repercussão terrível aqui no Amapá, as pessoas sem ter, sabe, energia, sem ter telefonia, sem ter nada, com as suas coisas estragando, se aglomerando na porta de farmácias que tinham banco 24 horas, porque, olha bem, como não tinha internet, você não podia comprar nada no débito, no cartão, você só podia comprar com dinheiro. As pessoas tinham que ficar horas e horas na fila, os bancos todos fechados, só onde tinha caixa eletrônica, em algumas farmácias, shopping, que também estava fechado, e no aeroporto, as pessoas ficavam 6 horas na fila para tirar dinheiro, o TRE veio com uma nota dessa, teve uma repercussão terrível. Isso aconteceu num dia, no outro, o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma entrevista coletiva dizendo que as eleições iam acontecer normalmente no Amapá, que não tinha risco nenhum. Quando saiu a pesquisa do Ibope, que mostrou que o candidato Josiel tinha despencado literalmente na pesquisa, tinha saído um pouco antes uma matéria na CNN Brasil dizendo que o presidente do Senado tinha ligado para o ministro Luiz Roberto Barroso pedindo adiamento da eleição. Depois saiu a pesquisa do Ibope e depois, finalmente, vem a notícia de que o ministro tinha tomado essa decisão de maneira liminar de adiar as eleições por razão de segurança. Segundo ele, baseado em relatórios das Forças Armadas, da ABIN e da Polícia Rodoviária Federal. Curiosamente, a Polícia Federal não foi chamada a opinar nessa reunião com o TRE aqui do Amapá. Né? Depois o ministro ligou para a Polícia Federal e a Polícia Federal disse que não se oporia, já que 3 agências já tinham dito que ela não ia se colocar contrária. Mas ficou muito claro o seguinte, que essa decisão do ministro Barroso foi tomada a pedido do presidente do Senado, Davi, e que isso, como ele tem um irmão na disputa, claramente foi para beneficiar ele. Então você pode dizer que não, vai ter gente para dizer qualquer coisa, mas tem quem convença uma viva alma aqui no Amapá que não foi. E aí, ontem à noite, olha só que curioso, né? Ontem à noite, sem ninguém pedir, o TSE fez uma reunião
estabelecendo a volta do horário eleitoral gratuito no Amapá. O candidato que tem o maior tempo, ele tem, o Josiel, tem 4 minutos e 20. Ele tem mais tempo sozinho do que todos os outros candidatos juntos. Ele tem o maior número de inserção diária do que todos os outros candidatos juntos. Ninguém pediu a volta. Teve uma candidata do Podemos que pediu uma ampliação no teto de gastos para o primeiro turno. Aí foi de 1.347.000 para 1.800.000. Mas ninguém pediu o tempo de televisão de volta. E aí o TSE, do nada, decide que tem que votar imediatamente. Olha, pensa bem, o maior gasto que os partidos têm são com produtoras e com a produção do marketing na televisão, no rádio e na internet. Quem é que tem chance de captar 650 milhões, 650 mil reais a mais para o candidato majoritário, 50 mil reais a mais para cada candidato a vereador? Só tem um aqui no Amapá que vai fazer isso, é o senador Davi, para o seu irmão Josiel, que ele classificou como mais prejudicado. Então tem que o TSE se curvar e garantir para o mais prejudicado no Amapá que se entorte a Constituição Federal, que se quebre o princípio da anualidade na questão das eleições e que se garantam as condições para o irmão do presidente do Senado ganhar a eleição. Tinha até um meme aqui, tinha um meme que circulou logo depois do adiamento, que era um estádio de futebol, o bandeirinha levanta o tempo da prorrogação e diz assim, até o Josiel voltar a crescer nas pesquisas. Então, o adiamento vai ser até poder o irmão voltar para a disputa. Então, assim, infelizmente, as nossas eleições aqui de 2020 no Amapá foram engolidas aí por esse processo do apagão, que foi depois engolido pelo apagão democrático. Isso que a gente está vivendo aqui no Amapá hoje é um apagão democrático.